feche os seus olhos, Pai querido e Pai amado, Deus. Graça eu te dou, Senhor, por mais essa noite, Pai querido, de me conceder, Pai querido, mais um fôlego de vida, Senhor. Senhor, obrigado, Senhor, por nos conduzir, Pai querido, à tua casa. Senhor, que não seja o eu, Senhor, mas que o Senhor seja em mim, Pai querido. Que o Espírito Santo, Pai querido, que venha falar através de mim, Senhor. Que eu venha diminuir, o Senhor venha crescer, Pai querido, a nossa vida, meu Deus. Pai, que essa palavra, Senhor, que o Senhor tem, Pai querido, me enviado, Senhor. O Senhor tem me dado, Pai querido. Que essa palavra, Senhor, venha com poder e autoridade, Senhor, na tua igreja, Senhor. Que a tua palavra, Senhor, não volte vazia, mas tenha o alvo desejado, Pai querido. Em nome de Jesus, que crê diz amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. João capítulo 4, versículo de número 34. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Jesus, ele estava diante dos discípulos. Já tinha se passado grande evangelização. E Jesus estava junto dos discípulos. Os discípulos: Senhor, nós vamos nos ausentar e nós vamos ali comprar comida. E Jesus disse: amém. Vamos observar que no versículo, Jesus disse-lhes: a minha comida. Por que Jesus disse a minha comida? Se os discípulos tinham ido comprar comida para todos eles se alimentar. Mas quando Jesus disse isso, porque os discípulos estavam chamando Jesus, disse: ei, Jesus, está na hora de comer, o Senhor tem que se alimentar, nós estamos com fome, nós devemos nos alimentar. E Jesus abre a boca para os discípulos e diz isso. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Hoje, como culto de missão, nós, como sendo pequenos missionários, um dia nós fomos evangelizados através de pequenos missionários também. E Jesus, como grande missionário, ele nos dá o exemplo. Hoje, como culto de missão, já chegou e agradeceu a Deus pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado? Agradeceu ao Senhor? Não precisa os irmãos responder, mas só dentro do seu coração, amém? Já agradeceram ao Senhor hoje pelos milagres que Ele tem feito através da nossa vida, através da vida dos irmãos, através dos nossos pais na fé? Nós já agradecemos hoje? Nós já agradecemos o livramento que o Senhor nos deu? Será se somos gratos quando o Senhor nos escolheu? Será se nós se dispor ao sair para fazer a missão do Senhor? Será se nós estamos no caminho correto? Mas o Senhor disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A minha comida é fazer a vontade.
E a palavra vai nos dizer, lá em Aleluia. Glória a Deus. E a palavra do Senhor vai nos dizer que um pequeno testemunho de um certo pastor, ele chegou, estava no seu gabinete. Ele chegou no seu gabinete, sentou-se no seu gabinete, o telefone toca. E esse pastor, ele atende o telefone. E ele disse alô. E quem estava do outro lado disse: alô, pastor, tudo bem com o senhor? Eu disse: tudo bem. Ele disse: eu sou um assessor. O meu patrão, ele gosta muito do Senhor. E ele ouve o Senhor na rádio, nas pregações. E ele tinha um desejo de conhecer o Senhor. E aqui nessa cidade, ele é o homem mais rico aqui da cidade. Ele é o homem mais rico. E o coração do pastor se apertou. E ele se perguntou: esse homem mais rico da cidade, ele ouve a minha palavra? Ele ouve a palavra do Senhor, do qual está sendo enviada? Glória! Quando a palavra do Senhor ela é enviada, ela não tem destino certo. Mas para aqueles que estão quebrantados de coração, essa palavra é quem conforta. Glória! E o pastor falando com aquele servo, e disse: ele queria muito que o Senhor viesse fazer uma visita a ele, mas também ele está muito debilitado, não tem como ele ir mais diante do Senhor, mas o Senhor pode vir até ele. Então, o Senhor pode vir almoçar conosco? O Senhor pode vir almoçar com a gente? E o pastor parou um pouco, pensou e disse: vamos marcar para 2h30, 3h30. Tá bom com o Senhor? Amém. Mas eu queria que o Senhor viesse almoçar com a gente. Não, vamos depois do almoço, vamos marcar depois do almoço. Essa palavra também, ela nos ensina que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Glória. Quando nós saímos para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, a palavra diz: aquele que tem fome, come em casa. Glória. Mas come o que? A palavra do Senhor. Para quando você chegar, dependente do ambiente, você está cheio da palavra do Senhor. Glória. Aleluia. E aquele pastor não aceitou ir na hora do almoço, justamente que era por conta do almoço. E muitas das vezes, no evangelismo, nós vamos chegar numa casa que eles não vão estar nos preparando, melhor dizendo, não vai estar preparado um almoço para a gente, uma merenda. Mas aquele pastor chegou diante daquela situação e disse: não, vamos marcar depois do almoço? Amém. E quando chegou depois do almoço, o pastor foi lá, se deparou num apartamento que ele morava. E ele olhou para o apartamento morava já no último andar, vista para o mar, no Rio de Janeiro, Ipanema.
E ele olha diante daquela situação, o pastor, e olha, rapaz, o homem do céu mora aqui nesse lugar. E o ajudante que estava lá embaixo esperando o pastor. Pastor, vamos subir. Vamos subir. O pastor, quando entrou no elevador, ficou abismado quando chegou na sala de estar daquele senhor. Ele olhou e disse: rapaz, é uma sala ampla dessa, tudo do bom e do melhor. E aquele homem estava deitado. E o pastor: pode me contar, vai me contando o que aconteceu. E ali aquele homem foi abrindo sua boca e foi falando o que tinha acontecido com ele. E o pastor, diante daquela situação, disse: se o Senhor quiser, toda semana eu posso estar aqui na casa do Senhor. Observe a palavra do Senhor. Toda semana eu posso estar aqui na casa do Senhor para trazer a palavra do Senhor, para trazer o discipulado para o Senhor. E isso ali firmaram um acordo. E o pastor, eu creio, o pastor pensando: rapaz, se esse homem fosse membro da minha igreja, eu dava benção, né? E ficou tudo firmado. O pastor ficou certo de levar a palavra a ele toda semana, levar o discipulado. Tudo bem, ele saiu, voltou-se para o gabinete. E quando chegou no gabinete, o telefone não, chega o diácono da igreja, dá uma batidinha. Pois não? Queria falar para os senhores, pode entrar, entrei. Disse: pastor, tem um vizinho lá de casa, eu moro na favela ali, Morro do Alemão, mas tem um vizinho lá em casa, que ele é cadeirante, não anda, mas ele gosta muito da pregação do Senhor. E eu gostaria muito, ele gostaria muito que o Senhor fosse lá fazer uma visita a ele. É uma casinha simples, é um barraco, mas ele ouve muito o Senhor pela rádio, pela televisão. Então ele queria que o Senhor fizesse uma visita para ele. O pastor olhou para ele assim e disse: rapaz, eu sou um pastor assim muito corrido. Eu não vou ter tempo para poder ir lá fazer uma visita a ele, não. Mas faz o seguinte: chama aqui o meu pastor substituto, chama aqui o meu vice para poder ir lá levar a palavra para esse irmão. Amém? Amém. Da mesma forma que essa palavra, ele disse que a gente, o nosso coração apertou diante dessas duas situações. Glória, aleluia. O Senhor, ele não faz acepção de pessoa. Independentemente dele ser rico ou ser pobre, ou ser preto ou ser branco, o Senhor, ele não faz acepção de pessoa. Aleluia. Mas quanto vale uma alma para o Senhor? Quanto vale uma alma? O pastor não tinha tempo para poder fazer a evangelização daquela pessoa pobrezinha, mas tinha tempo para poder levar a palavra e fazer o ensinamento daquela pessoa grandona, né? Que tinha dinheiro no bolso. Da mesma forma, como nós ficamos assim, se pensando: mas rapaz, que pastor é esse? Da mesma forma é Deus conosco. Aleluia.
Da mesma forma é Deus, quando nós temos tempo para poder levar a palavra do Senhor e negligenciamos a nossa ida à palavra do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Negligenciamos a nossa missão que é dada aqui na terra. Aleluia. Mas quanto vale uma alma aqui nessa terra? Quanto vale uma alma para o Senhor? Glória. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Lá em Mateus capítulo 25, no versículo de número 14, vai nos falar sobre a parábola dos 10 talentos. E ele vai falar assim, porque Mateus capítulo 25, no versículo de número 14: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os servos e entregou-lhe os seus bens. E deu 5 talentos, e outro 2, e outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Ausentou-se logo para longe, e tendo ele partido o que receberá 5 talentos, negociou com eles, e granjeou outros 5 talentos. Da mesma sorte, o que receberam 2, granjeou também outros 2. Mas o que receberam 1, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, e dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que ganhei com ele. E o seu senhor lhe disse: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, e disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que com ele ganhei outros 2 talentos. E disse-lhe o Senhor: bem está, bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, e sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Mas chegando também o que receberam 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeias, e ajunta onde não espalhastes. E atemorizado escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondendo, porém, o Senhor disse-lhes: mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semei, e ajunto onde não espalhei. Devias então te dar o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viestes, receberia o que é meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-lhe o que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas o que não tiver, até o que tem será atirado.
Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória a Deus, glória. Aleluia. 5 talentos, outros 2 e outro. Um ganhou 5 mais 5. O que tinha 2 ganhou mais 2. E o que tinha 1 foi enterrado. Mas o Senhor disse: eu não dei os banqueiros para poder aumentar os juros quando eu vier buscar. Da mesma forma, essa palavra fala com cada um de nós. Glória. Aleluia. Essa palavra nos testifica de quando nós podemos fazer o íntimo do Senhor, podemos fazer a missão do Senhor. O Senhor, Ele se agrada de cada um de nós quando nós ganhamos talento para a casa do Senhor. Quando nós ganhamos alma para a casa do Senhor. Mas quando eu não posso fazer a missão do Senhor, mas eu posso pegar um valor e contribuir com a missão do Senhor. Eu posso também tirar do meu bolso, e eu não posso, porque eu não tenho tempo. Eu posso abençoar aquele irmão que vai levar a palavra do Senhor para ganhar mais alma para o Senhor. Aleluia. Para que o Senhor, quando vier, vai dizer assim: homem bom e fiel, foste fiel no pouco e no muito te colocarei. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas eu me pergunto de novo: quanto vale uma alma para o Senhor? Aleluia. Aleluia. O Senhor estava, Deus estava, vamos dizer assim, oprimindo Jesus, porque a missão de Jesus nessa terra veio para ganhar almas. Aleluia. A missão de Jesus nessa terra, Ele veio para ganhar almas. Jesus, Ele estava, chamou os discípulos e disse: vamos ali comigo. Vamos ali. Jesus chamou os discípulos e disse: ó, vamos ali pertinho. Vamos, nós temos 2 caminhos. Ou nós arrodeia um caminho mais longe, para não passar por Samaria, ou nós andamos mais um pouco próximo e passamos por dentro de Samaria, dos samaritanos. Porque os judeus, ele não passava por Samaria, ele arrodeava 2 vezes tanto para poder não passar por Samaria. Mas quanto vale uma alma para Jesus? Aleluia. Glória. Aleluia. Jesus, ele saiu e disse: ó, os discípulos, nós vamos por aqui, nós vamos por Samaria. Por mais que nós chamamos de judeu, e o samaritano não gosta dos judeus, nem os judeus gostam do samaritano, nós vamos por lá, porque tem uma alma sedenta me esperando em Samaria. Aleluia. Glória a Deus. Jesus não contou conversa, não. Jesus desceu para Samaria. Da onde Jesus estava, dava 84 quilômetros até chegar em Samaria. O que é 84 quilômetros? Quanto vale uma alma? Glória
Glória a Deus. Uma alma vale todo o ouro deste mundo, toda a prata deste mundo. Uma alma vale. Se juntar todo o tesouro que tiver neste mundo, não vale uma alma. Eita glória. Porque uma alma vale mais que tudo isso. E Jesus, ele não contou conversa. Ele desceu ali. Imagina aí, 84 quilômetros você andar a pé, no sol escaldante. Às vezes a gente vamos sair para evangelizar, não é nem esse sol escaldante, mas nos enfada, porque nós andamos um pouquinho, né, e nos enfada. E o Senhor que andou desse tanto, 84 quilômetros, diante do sol escaldante, mas o Senhor tinha hora, data e minutos marcados com aquela alma. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E o Senhor Jesus, ele chega na hora marcada. Meio-dia estava diante do poço de Jacó. Aleluia. Glória a Deus. Mas como assim? Meio-dia? Jesus tinha andado tanto, meus irmãos. Jesus estava com sede. Aleluia. Jesus estava com sede. Tinha andado 84 quilômetros. Chegou lá meio-dia. Jesus estava com sede. Diga assim: Jesus estava com sede. Mas Jesus estava com sede da água do poço de Jacó? Jesus estava com sede de almas. Aleluia! Jesus estava com sede daquela alma. Aleluia. Como o samaritano. E uma mulher samaritana, a palavra vai nos dizer que ela saía para poder pegar água meio-dia. Mas por que meio-dia? Para poder as outras, quando visse ela, não maldizesse ela, não chegasse a condenar ela pelos feitos dela. Mas Jesus disse: essa alma aí que eu quero. Aleluia. E Jesus, ele ficou aguardando ali, meio-dia. Mas os discípulos, e aquela alma vem. Ela vem diante de Jesus. Glória a Deus. E a palavra vai nos dizer que quando o Senhor veio saber que os fariseus, né, tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava mais os seus discípulos. Então Jesus, ele saiu, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. Ele desceu, foi outra vez para a Galiléia. E de lá ele fez essa viagem até chegar a Samaria. Samaria chamada Sicar. Lá em João capítulo 4, versículo de número 2. E era necessário passar por Samaria, pois uma cidade de Samaria chamada Sicar, estou no versículo 5, junto de herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se junto da fonte, e era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dai-me de beber.
porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E o Senhor disse a ela: dai-me de beber. E ela responde e disse-lhe, pois a mulher samaritana: como sendo tu, judeus, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. E Jesus disse-lhes, respondeu e disse-lhes: se tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria água viva. Aleluia! Aleluia. Jesus, ele falou para essa mulher o que não disse para os discípulos. Ele falou algo que não tinha falado nem para os discípulos. Se nós observar a palavra, ele vai dizer assim: Glória a Deus. estou no versículo 10. Disse-lhe Jesus: sendo tu conhecerás o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias e lhe te daria água viva. E disse a mulher: Senhor, tu não tem como que atirar, e o poço é fundo, onde pois tem água viva. Ela já ficou com sede da palavra do Senhor. Glória. Eu estou no versículo 11, João capítulo 4, versículo 11. Eu estou no 12 agora. És tu maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhes: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der, dessa não voltará a ter sede. Aleluia! Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte que jorra água viva. Aleluia! Aleluia. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água, que eu não mais tenha sede, não venha aqui tirá-la. Aleluia! E disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. E disse-lhe Jesus: disseste bem, não tem marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens é teu marido? Disseste bem, disseste com verdade. E disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoram neste monte, e vós dizeis que adorarás em Jerusalém, o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorareis o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Essa alma para Jesus foi valiosa. Por isso que nós não devemos desprezar uma sequer alma. Porque Jesus, ele desceu 84 quilômetros para poder se encontrar com essa mulher. Mas essa mulher,
saiu de Jesus, saiu correndo de Jesus, chegou na cidade, chamou todos da cidade, Aleluia. disse: eu conheço um ali, que ele falou toda a minha vida. Será se ele é profeta? Será se ele é o Messias? Eita, glória. E voltaram todos correndo para ouvir Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus também, para finalizar, Jesus estava muito cansado, chamou os discípulos, disse: vamos ali. O Senhor entrou dentro do barco e vamos atravessar ali o rio. E os discípulos remaram 13 quilômetros. Os discípulos remaram 13 quilômetros. E a palavra nos diz que quando Jesus chegou nas margens da província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, ele saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia amassar. Jesus, outra vez, Aleluia. discípulos remaram 13 quilômetros através dessa água. Aleluia. Aleluia. Jesus, ele não media distância e nem esforço para poder fazer a vontade do Pai. Aleluia. Glória a Glória a Deus. Deus. Glória. Aleluia. Verdade. Quando Jesus chegou justamente ali diante daquele gadareno, ele veio e se ajoelhou diante de Jesus. Quando ele se ajoelhou diante de Jesus, Glória a Deus. Jesus perguntou: quem está aí? Ele disse: aqui é legião. Aleluia. 6.000, próximo de 6.000 demônios dentro daquele homem. 6.000. Ele disse assim: não nos mate, deixe que nós entre dentro daqueles porcos ali, que os samaritanos também cuidavam. Deixa nós entrar dentro daqueles porcos. E aqueles demônios entraram dentro dos porcos e se atiraram diante do mar. E aquele homem ali foi liberto. Aquele homem ali foi liberto pela palavra, por Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quem dava alguma coisa pelo aquele homem ali, Gadareno? Quem dava alguma coisa por ele? Será se a família dele tinha no seu coração em ver novamente o Gadareno voltar para a sua casa? Mas quando Jesus liberta, Ele liberta e deixa com sede da palavra. Glória. Porque o Gadareno, quando foi liberto, ele disse: Jesus, deixa eu entrar com o Senhor no barco, deixa eu ir fazer essa missão com o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: não, já tem outra missão para você. Volta
e leve a palavra do Senhor. Diz o que aconteceu com você. Aleluia. E a palavra vai nos dizer que o gadareno, quando voltou, ele evangelizou 10 cidades dentro de Israel. Eita glória. 10 cidades. Aleluia. Por isso que eu digo, uma alma só. Uma alma só. Ela se convertendo, ela pode trazer a família. Com certeza o gadareno ali, a família do gadareno se voltou para Jesus. Toda aquela cidade que foi evangelizada diante daquele testemunho do gadareno, diante daquele testemunho vivo. Quem era o gadareno que estava preso ali, diante daquelas circunstâncias, se alimentando ali com aqueles corpos mortos? Mas Jesus, quando tem uma promessa, pode vir o que vier. Aleluia. Quando Jesus tem uma promessa, você só morre quando cumpre a promessa do Senhor na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Da mesma forma, quando eu e você fomos evangelizados, nós fomos escolhidos para ser missionários do Senhor. Aleluia. Então, se nós não podemos fazer a missão do Senhor, nós podemos ajudar a missão do Senhor. Aleluia. Nós podemos, mas como assim? Como nós podemos ajudar na missão do Senhor? Eu posso ajudar com um carnezinho. E esse carnezinho é levantado uma quantidade para poder suprir as necessidades, uma falta de uma feira dessa daí. Mas eu já estou ajudando com os alimentos. Amém. Que Deus possa dar em dobro todos aqueles que já estão ajudando nessa obra missionária, porque a missão, Jesus está chamando você. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vou passar aqui o trabalho para o pastor Luiz, ele está finalizando, falando daquilo que o Senhor vem colocar no seu coração. Amém? Aleluia. E logo mais nós vamos ter a aliança da vida missionária para que nós venhamos a abençoar a obra do Senhor, né? Complementando aqui o que o irmão Amaury falou, né? Suprir as necessidades, né, que a igreja precisa, né? As cestas, louvado seja Deus. Nós estamos a igreja está com o projeto de ajeitar a salinha das crianças, né? Que nós sabemos que aqui a salinha ela é muito quente e só o ventilador não dá certo. Então nós estávamos até discutindo a respeito disso para arrumar uma forma de resfriar a salinha, né? E até que Deus venha abençoar até com ar-condicionado. Então Jesus nem que compra um ar-condicionado usado, usado, né? Que Deus ele pode dar um novo, mas nós estamos pensando assim pequeno dessa forma, mas com muito amor no coração para ajudar na salinha das crianças, para que as crianças venham estar com a salinha climatizada, né? Para a honra e glória do Senhor. Amém? Amém. Glória a Pastor Luiz. Glória a Deus. Salve a igreja, papai do Senhor. Amém. Deus é maravilhoso, irmão. Irmão, missão está no nosso sangue. Nós somos missionários. Todos nós somos missionários. Quando fomos chamados, quando aceitamos Jesus, Deus já deu a missão. E por todo mundo pregar o meu evangelho. Toda criatura, aquela que crê, será salva e batizada. As que não crêem serão condenadas. Porque se não crê no Filho unigênito, que é Jesus. Então, missão, irmão. Sabe, eu louvo a Deus por fazer missões. Eu e a pastora faz tanto na missão, fazer missões. Sabe, às vezes o menino diz: pai, por que o senhor não vem aqui? Pai, vem aqui em casa, vem almoçar, vem jantar. Mas eu digo: filho,
O Mari precisa de mim. São Gonçalo precisa de mim. O outro precisa de nós. Então, muitas vezes eu deixo o bem bom da minha casa, uma redinha que eu posso me deitar para fazer missões. Muitas vezes eu saio 3